Márcio, obrigado, viu, por ter aceito aqui o convite. O Dr. Márcio Campos, ele é meu aluno do curso online de cirurgia dermatológica. Eu queria que você se apresentasse, Márcio, falasse um pouquinho de você. Eu sou o Márcio Augusto Leite de Campos, né? Sou de Cuiabá, Mato Grosso, né? Me formei lá na medicina lá em Cuiabá. Depois eu fiz uma residência de clínica médica em São Paulo. O Márcio, gente, ele é um dos alunos assim mais ativos, sabe? Ele sempre pergunta, traz questionamentos do dia a dia dele. Eu nem sei em que módulo que ele está, que altura que ele está do curso. Já estou Sempre, quase terminando. porque é um curso bem extenso, né? São 87 videoaulas, 11 módulos. E me conte, Márcio, como que você soube de mim? Como que você chegou até o meu curso? Como que foi isso? Na verdade, assim, eu fiquei sabendo do senhor através de um colega, né? Foi num dia de ambulatório, estava no finalzinho já do ambulatório, e aí, como estava pouco movimento, o colega estava assistindo uma aula do senhor, né? E estava passando nos corredores, que são várias salas, aí ele estava numa sala ouvindo a aula do senhor, eu passei e vi, despertou curiosidade, aí eu parei um pouquinho, olhei, eu lembro até hoje, a aula que o senhor estava dando era sobre fios. Tá. Fio cirúrgico, tipo de fios. E aí eu perguntei para ele como que eu faço para seguir ele. Ele me orientou tudo. Desde então eu estou acompanhando o senhor desde então. Ah, obrigado. E me conta aí, depois que você se inscreveu no curso, né? O que que você aprendeu? O que que isso te acrescentou na sua vida profissional? Nossa, mudou muito, muito para mim mesmo. O curso, como é um curso muito detalhado, né? Então explica detalhes por detalhes. Eu aprendi muito. O que eu sei hoje na parte da cirurgia, eu devo muito ao curso do senhor. Obrigado, obrigado. Então você acha que você aprendeu a dominar a técnica, melhorou em termos de refinamento? Como que foi isso? Sim, e às vezes, antes do curso, a gente operava lá com o pessoal, com os residentes mais R3, do último ano, tudo. E aí a gente, depois que começou a fazer o curso, a gente começou a ver a cirurgia com os outros olhos, né? A gente via que a gente fazia algumas coisas que o senhor ensinava para não fazer, para evitar complicações. Por exemplo, aquela questão na sutura, após fazer um fuso. Geralmente, os residentes faziam um ponto no meio, já começava no meio, e aí a gente aprende no curso com o senhor orienta fazer pelas beiradas primeiro, vai fechando a borda primeiro, para que chega no meio e fica mais fácil de fechar. Esse é um caso. E também a gente vê muito caso de pessoal divulsionando, né? Com tesoura e tal. Evitar, né? Divulsionar para evitar complicações cirúrgicas. Um aprendizado, hoje tem muita segurança, viu, de fazer os procedimentos cirúrgicos. Parabéns. Muita gente tem dúvida, às vezes sempre me perguntam, mas é possível aprender cirurgia dermatológica, aprender procedimento cirúrgico online? E aí, Márcio, o que que você me responde? Você que fez o curso. Eu, como já estava na residência, eu peguei a teoria do senhor, com as aulas teóricas, e tentava aplicar isso na parte prática quando eu ia na minha residência, né? Isso foi muito importante. E assim, parece que quando eu vou fazer uma cirurgia, desde o mínimo detalhe até a asepsia, eu venho tudo na cabeça, a explicação do senhor automático, detalhe por detalhe, desde a asepsia, que faz um sentido só. Antigamente eu fazia roteando, né? A polexidina, a gás, e desde da anestesia, fazer aquele botão anestésico, tudo. Hoje eu sinto bastante segurança em fazer o procedimento. Que bacana. Aí você falou que as aulas teóricas te ajudaram muito. E as aulas práticas? Que Também, tem as cirurgias ali em loco, né? Eu executo a cirurgia e vou mostrando para vocês o pulo do gato mesmo. Exatamente o detalhe do detalhe, sim, né? é isso aí. Inclusive, hoje, eu atendi um paciente lá que tinha muito CBC, mas como era muita lesão, a gente fez por partes. Então a gente deu três, né? Na parte do tronco, no ombro, e aí teve uma no ombro direito que, após a retirada do fuso da lesão, começou a dar um certo sangramento no local. Aí, quando veio esse sangramento, automaticamente já veio aquela orientação do senhor. Primeira coisa que você faz sangramento, compressão. Aí eu fiz a compressão no local com gás, esperei mais ou menos 5 minutos, e aí tirei, não melhorou. Aí logo em seguida, eu falei, nossa, não melhorou, e agora? Eu estava sozinho operando hoje, né? Não tinha ninguém. O que eu fiz? Eu lembrei que numa cirurgia prática que o senhor deu pra gente, eu sempre falava, calma, não vai desesperar, vamos fazer a compressão e observa. Se for um vaso maior, uma artéria, aí tem que dar um ponto, né? Se for uma veia menor,
se realmente parou o sangramento na hora, a cirurgia foi bem sequinha e fechou tranquilamente a lesão. Que bom, parabéns. Então você não divulsionou, não ficou dissecando nada lá, né? Justamente para evitar mais sangramento, evitar necrose, evitar complicações, né? E até hoje, os outros colegas lá, quando eu estou operando com alguém, eles falam, você não vai emocionar? Eu falei, não, não vou emocionar. Eles ficam impressionados. Fica uma cirurgia muito mais limpa, sequinha, né? E com bem menos índice de complicação. Você vai ter bem menores índices de complicações. Porque eu sempre falo nas aulas, quanto maior a manipulação tecidual, maior a chance de complicação. Então a gente não deve ficar manipulando, inclusive na hora de suturar. Às vezes eu vejo um aluno meu que pega com a pinça, fica mordendo a borda da ferida, e aí aquilo acaba causando uma necrose, né? Pelo menos da epiderme. Uma outra coisa também dessa parte de hoje, que me fez lembrar o senhor, é que eu tinha feito uma pergunta para o senhor em relação ao bisturi, né? Eu falei, perguntei um tempo para o senhor, sempre que for fazer um fuso, eu tenho que preparar o bisturi? O senhor falou, deixa sempre pronto. E aí eu estava abrindo material, um colega meu falou, não, não precisa bisturi elétrico não. E eu peguei e deixei pronto. E aí ocasionou esse sangramento que eu não consegui resolver com compressão e que resolveu com um mapeamento e a coagulação. Graças ao Senhor, resolveu. Que bom. É sempre isso mesmo, a gente tem que estar preparado, porque às vezes você está sozinho lá e pode ter um sangramento exuberante. Daí como é que você vai fazer, né? Você vai largar ali a cirurgia para preparar o bisturi elétrico, aí tem que montar o bisturi elétrico e aquilo vai ficar sangrando. Então é sempre bom, vai fazer um fuso, é melhor deixar o bisturi elétrico preparado. Como você está terminando a residência, você ainda não vai ter essa questão do domínio da precificação, né, Márcio? Mas o que mudou para você essa questão pelo menos a noção de gestão, de precificação, faturamento? Sim, me fez sentir o trabalho da parte de cirurgia dermatológica mais valorizado, né? Porque depois que a gente opera, a gente vê que pelo risco de complicações que pode ter, né, numa cirurgia de uma ação queloide, um hematoma, né? E aí a gente acha melhor fazer uma precificação adequada para poder abordar possíveis complicações, né? Exato. Eu acho interessante essa precificação do jeito que o senhor ensina. Exatamente. O que o Márcio está querendo dizer, gente, que eu falo no meu curso, e já falei aqui outras vezes, quando você precifica uma cirurgia dermatológica, você precisa prever uma eventual complicação ou às vezes uma eventual reoperação, né? Às vezes o paciente pode ter um sangramento em casa, você talvez tenha que reabordar o paciente. Isso pode acontecer no fim de semana, pode acontecer à noite. Você precisa oferecer tudo isso para o paciente. E tudo isso tem um valor. Então, você, quando vai precificar, você não deve precificar só aquele momento. Ah, você pensa assim, eu vou fazer essa cirurgia em 30 minutos, uma hora, então vou precificar de forma X. Não, não é só aquela uma hora de trabalho, porque se você tiver que voltar para reoperar esse paciente, depois a cicatriz, se não ficar adequada, como que vai ser? Então, para você não trabalhar com a sensação de prejuízo, sabe? Se o paciente pedir retorno para você, o paciente questionar cicatrizes, o paciente tiver uma complicação, como que você vai atender esse paciente? Às vezes ele pode também questionar se você vai cobrar o retorno dele. Por isso que a gente não deve fazer uma precificação muito justa. É isso aí, sim, senhor. Isso mesmo, eu vejo muito aluno que acaba fazendo isso. Precifica de uma forma muito justa, depois quando o paciente tem que retornar por algum motivo, aí fica nessa saia justa, sabe? Ah, meu Deus, mas ele vai ter que voltar. Em que horário que eu vou encaixar esse paciente? Você tem que precificar de tal forma que você vai atender com a maior tranquilidade, porque a quantidade de pacientes que você atende, precificando de forma justa, então um atendimento vai compensar o outro, entendeu, Márcio? Então, por exemplo, você vai operar, sei lá, 10 cirurgias dermatológicas e uma ou duas que complicam. Se você cobrou de forma justa, aqueles 10 já te deram um faturamento tão bom que você vai atender aquelas duas complicações com tranquilidade, sem a sensação de prejuízo. Qual o melhor bisturi elétrico para quem está começando? Olha, existem vários aparelhos, né? Mas um que eu indicaria para quem puder usar esse, puder comprar, seria o BP100 da IMAI, IMAI com I, BP100. É um aparelho que vai custar em torno de R$ 3.000, né? E eu acho ele excelente, não é assim tão caro quanto o Wavetronic, que o modelo mais barato do Wavetronic custa R$ 6.000, e o modelo mais caro, o Frax, custa em torno de R$ 24.000. Então, para quem está começando, eu acho que vale a pena investir nesse aparelho, o BP100. Eu tenho dele aqui, eu tenho também o Wavetronic,
Mas esse aparelho BPCM resolve todas as cirurgias dermatológicas com muita tranquilidade. É um aparelho que não dá problema. Você usa ele, Márcio? Usa ele, a gente usa ele mesmo. Não, é muito bom mesmo. muito bom. Não dá problema. Eu tenho ele aqui há quase, sei lá, 15 anos. Não me dá problema nenhum. Então, vale a pena, tá? O que mais que você ia falar, Márcio? Conte aí. Eu tenho algumas perguntas, falar. Ótimo. O Márcio sempre manda perguntas e eu fico muito feliz. Obrigado. Deixa eu responder uma aqui da doutora Samara, Márcio. O senhor estipula o tempo máximo para considerar como retorno? Ou seria uma nova consulta? Ó, deixa eu te dar uma dica aqui, gente, para vocês. Ó, vocês têm que prestar um atendimento para paciente particular. Pensa assim, se você vai num restaurante e você vai pagar caro pelo atendimento, caro pela experiência. É uma experiência se você vai num restaurante, bom, é uma experiência. É claro que a comida tem que ser boa, mas não adianta só a comida ser boa. Todo o entorno tem que ser bom, o atendimento do garçom, o ambiente tem que ser bonito, tem que ser agradável, não é? A música, ambiente, tudo tem que trazer para você uma boa experiência. Então é assim que a gente tem que encarar o paciente particular. E aí, quando você vivencia uma experiência dessa, mesmo que seja cobrado de você um valor alto, você paga com prazer. Então, o atendimento que você tem que prestar para o seu paciente particular é exatamente assim. Você tem que criar uma experiência. E aí você precisa cobrar de forma justa. Para que depois não fique nessa questão, mas e o retorno? Pode com 15 dias, com 20 dias, com um mês? Quanto tempo? Vou dizer para você, Samara, os meus pacientes não têm limite de retorno. Acredita? Eles podem voltar quantas vezes quiserem, quando quiserem. É só ligar para a secretária e marcar. É claro que eu determino, e eu também vou te falar uma coisa, o paciente ele não abusa, viu? Exceto se ele tiver um problema, uma complicação. E aí, o que acontece? Eu determino, olha, você vai voltar agora daqui tanto tempo, daqui um mês, depois vai se passando, daqui 2 meses, até que ele volta, sei lá, com 4 ou 6 meses, eu dou alta, né? Mas todos esses retornos já estão embutidos no valor que eu cobrei. Então, eu diria para você, Samara, que é mais ou menos igual a esse restaurante. Se você reclamar que a comida não está boa, eles não vão questionar, sabe? Eles provavelmente vão te fazer algum agrado, vão te ressarcir de alguma forma. É igual você comprar uma bolsa cara. Você compra uma bolsa cara, você chega lá na loja e reclama que a bolsa está com problema, que a fivela está solta, eles vão te trocar a fivela sem cobrar nada de você. Ou vão até te dar uma outra bolsa nova. Então, é importante a gente especificar de forma correta para que não fique nessa saia justa. Então, Márcio, qual que seria a outra dúvida? Em relação à biópsia, se você tem algum critério para fazer biópsia, ou sempre o senhor faz biópsia, como que é? Mesmo de lesão benigna, para evitar... Se eu envio para anátomo patológico, tudo? Não, se o senhor faz biópsia de praxe, assim, todas as lesões. Tirou um nervo intradérmico, vou fazer biópsia, ou não? Sim, sim, eu encaminho para anátomo. Essa é a sua dúvida, né? Porque Qualquer tipo de lesão que o senhor tira, todas que o senhor tira, o senhor coloca para fazer biópsia? Não, nem todas. Por exemplo, se for um acrocórdon, não vou mandar para isso, né? Mas se for nevo, por exemplo, eu mando. Por quê? Já aconteceu, já vi casos, né, de paciente que, por exemplo, evolui às vezes com melanoma metastático e depois, na indagação do paciente, pergunta-se lá, mas você tirou alguma coisa, alguma pinta alguma vez? Eu tirei com o doutor fulano muito tempo atrás. E aí fala assim, mas e a biópsia? Foi mandado para a biópsia? Não, o doutor não mandou para exame. Entendeu? Então, lesão nevo, por exemplo, eu mando. Lipoma eu mando também. Cisto epidérmico, não. Geralmente não mando. Eu abro o cisto, aí vejo que é um cisto mesmo, mostro para o paciente. Mas é sempre recomendável você mandar todo o material que remove, né? Exceto isso que eu falei, a Procordon, ceratose seborreica que você faz ali uma curetagem. É bom mandar, porque para você também se resguardar, porque depois você pode ser questionado por que é que não mandou para exame anatomopatológico. A Carla Fibroma mole, pode falar. fibroma mole, o senhor manda também? Não, fibroma mole eu não Maiorzinho? mando. Não. A Carla perguntou, e lipoma, manda? Olha, eu costumo mandar, viu, Carla? Mando sim. Por quê? Pode ser um liposarcoma, por exemplo. É claro que clinicamente é totalmente diferente, né? A consistência do liposarcoma é endurecido, é outro aspecto em carne de peixe.
mas é bom encaminhar para você também se resguardar. Ou, por exemplo, às vezes a gente faz aqui o curso Hands-on, né? São muitos pacientes, são mais de 50 cirurgias, e às vezes o paciente não quer mandar para a patológica, não quer mandar para biópsia. Então, o que eu faço? Ou mesmo se for um paciente do consultório, eu entrego a peça para o paciente com o pedido de exame e ele assina um termo que tem aqui na clínica que ele escreve, que está lá, eu, fulano de tal, estou recebendo das mãos do Dr. Ed a peça retirada de tal lesão, de tal região, e me responsabilizo por ela. Estou levando também o pedido do exame. Aí, se ele vai fazer o exame ou não, cabe a ele fazer, né? Ou não. Mas eu geralmente peço, sim, peço exame anátomo patológico por causa disso, porque depois você pode ser questionado mais lá na frente. Por que é que você não pediu o exame anátomo patológico? Bom, uma pergunta. Um paciente, por exemplo, que chega no consultório do senhor com um cisto, né? Cisto epidérmico. Mas cisto epidérmico inflamado, vamos dizer assim. A princípio, o senhor faria antibiótico, fazer compressa de água morna para, vamos dizer assim, esfriar o cisto, para melhorar aquela parte. Mas o senhor já fecha uma ideia de futuramente ele operar seu cisto depois que normalizar essa inflamação? Como que é? O senhor aborda esse paciente com um cisto inflamado? Então é o seguinte, Márcio, o que acontece? Quando você pega um paciente com cisto infectado, o que você tem que fazer, resolver o problema dele ali na hora, que é tratar a infecção. Por que eu já não abordo ele em relação ao tratamento definitivo, que será a ixérese desse cisto? Porque às vezes o cisto não recidiva, entendeu? Às vezes o processo infeccioso acaba que cicatriza e o cisto não recidiva. Então, é difícil você negociar com o paciente, combinar com ele depois de tirar o cisto, se o cisto não recidivar. O que eu falo para o paciente é assim, olha, há uma grande chance desse cisto recidivar. Então, ele vai voltar e você vai me procurar para operar. Ele vai falar, mas em que momento eu vou te procurar? Você vai me procurar quando não estiver inflamado. Porque se não estiver, se o cisto estiver na vigência de infecção, a gente não pode fazer ixérese. Você só pode tratar com antibiótico e drenar aquele cisto, né? Que pode estar ali com secreção purulenta. Então, o que eu aviso o paciente? Ó, você não vai deixar inflamar, você não vai espremer, não vai mexer, e ele vai voltar. Esse carocinho vai voltar. Quando você sentir bem o carocinho, tiver o tamanho de um caroço de feijão, por exemplo, aí você me procura para a gente te operar. Porque se você perder muito tempo, ele pode infeccionar novamente. Aí a única coisa que a gente vai poder fazer é drenar de novo e você tomar antibiótico. Então eu oriento isso. E quando recidivar, você me procura. Mas pode até acontecer dele não voltar. Eu falo para o paciente, entendeu? E a drenagem o senhor faz no consultório mesmo? Faço no consultório mesmo. Eu anestesio o cisto, eu faço uma anestesia bem onde vou fazer a incisão, apesar de estar infectado, né? O anestésico tem uma dificuldade maior para pegar, para fazer efeito, porque ali o local inflamado ele é ácido. E o anestésico, que também é ácido, ele precisa de um tamponamento, né? Precisa ser básico para poder fazer o efeito. E ali, como está ácido, acaba que o efeito fica prejudicado. Mas, mesmo assim, é sempre bom anestesiar. Eu anestesio também um pouco em volta do cisto. Não no cisto, né? Mas em volta, para que você, na hora de fazer a expressão, né, drenagem do cisto infectado, para que o paciente não sinta muita dor, muito desconforto. A Carla falou aqui, mais uma vez eu vi um caso que estava inflamado. Aí tratou com antibiótico e depois isso ficou impalpável e não pôde ressecar. Entendi, Carla. Então, o que aconteceu? Tratou com antibiótico e o cisto ele regrediu. E aí pode ser que ele nunca mais volte, nunca mais recidive. E aí ótimo para o paciente, se ele não recidivar mais, entendeu? Agora, geralmente ele acaba recidivando. Mas o que acontece? Você não pode fazer nada nesse momento a não ser drenagem, se estiver flutuando. Se não estiver flutuando, nem drenagem você pode fazer. Você tem que prescrever antibiótico terapia ali para o paciente, tá bom? Então, o máximo que você faz no cisto infectado é a drenagem. Por que não pode fazer ixérese do cisto? Por que não? Aproveitar aquele momento e remover esse cisto infectado. Por quê? Primeiro, porque ali vai estar o processo inflamatório infeccioso vai estar uma gororoba. Então, você não vai nem conseguir
mexer ali, vai estar tudo friável. Se você entrar com a lâmina ali, vai começar a sair tudo em pedaço e você não vai saber nem onde é cisto e nem onde é tecido normal. Então você vai abrir, não vai resolver o problema do paciente, ele vai ganhar uma cicatriz ali e pior, o cisto não vai resolver, ele volta, né? Provavelmente vai recidivar. E pior que isso ainda é que você pode alastrar a infecção, entende? Então você pode prejudicar, pode causar um dano ainda maior. Então não opere cisto infectado, viu? Porque você pode disseminar a infecção. Que mais, Márcio? O senhor já viu alguma complicação após fazer lidocaína com vaso em ponta de nariz ou extremidades assim? Não. Ó, quais são os locais onde a gente não pode aplicar vasoconstritor? É no dedo e no pênis, tá? Fora isso, a gente pode aplicar. Então, pode aplicar na ponta nasal, é bom porque o nariz é muito vascularizado. Se você não aplica um anestésico com vasoconstritor, vai sangrar muito o nariz. Então, o nariz é uma excelente indicação. Então, a dúvida que o pessoal tem, geralmente é assim, pode aplicar vasoconstritor em nariz? Pode. Nariz, pálpebra, o pessoal tem muita dúvida. Orelha, lobo de orelha, tem muita dúvida. E lábio, se pode. Pode sim, sem problemas. Aí, onde que não pode? Como eu falei, né? No pênis e no dedo. Mesmo assim, lá na residência, claro que já aconteceu, né? A residente aplicou inadvertidamente e aí ficou muito preocupado e me ligou perguntando se teria algum problema. Olha, não é bom você aplicar. Por quê? Aplicar com vasoconstritor. Até foi uma dúvida de uma aluna minha do curso online. Ela falou assim: doutor, se a gente faz a cirurgia aqui, né, no dedo, e aplica um anestésico sem vasoconstritor, como controlar o sangramento? Vai sangrar muito, né? Então, eu peguei e falei para ela, ó, uma coisa que você pode fazer, você pode garrotear o dedo, só que tem que tomar muito cuidado, porque você não pode manter o garrote muito tempo. Tem que ter um controle de tempo lá, no máximo meia hora, na minha opinião. E o que você pode fazer para controlar o sangramento no dedo? Você comprime, aperte assim, ó, belisque o dedo, aperte assim o local, e aí você faz a cirurgia apertando ali. Vai diminuir o sangramento, tá? Aí o que acontece? O problema não é a cirurgia sangrar. O problema é você aplicar um vasoconstritor e ele vai ter um efeito que às vezes dura umas 2 horas mais ou menos, e aquele dedo pode evoluir com necrose, ou dedo ou pênis. Então a gente não deve aplicar vasoconstritor nesses locais. Porém, vou te dizer, Márcio, nesses 30 anos de profissão, 25 anos que eu fiquei na residência, nunca vi nenhuma complicação da aplicação de vasoconstritor, nunca vi. Nunca vi nenhum quadro de toxicidade por anestésico local. Mesmo eu na cirurgia plástica, operando no hospital, muitas cirurgias a gente faz com anestesia local e a gente utiliza grandes volumes, claro, sempre respeitando a dose tóxica. Por isso, se vocês vão fazer uma cirurgia grande, às vezes um lipoma grande no dorso, alguma coisa assim, sempre vá controlando, né? A dose tóxica num adulto jovem de 70 quilos é mais ou menos entre 7, mais ou menos 7 miligramas por quilo de peso, se for a lidocaína com vasoconstritor. E aí você vai usar o quê? Isso vai dar mais ou menos um frasco de 20 ml. E se você vai injetando anestésico, sem fazer o cálculo, facilmente você usa 20 ml. Se você vai tirar 2 ou 3 vasos, você vai aspirando, injetando, aspirando, injetando, facilmente você atinge. Então, também nunca vi, né? Os sintomas de toxicidade são sintomas do aparelho do sistema nervoso central, né? Crise convulsiva e assim vai, rebaixamento do nível de consciência. Nunca vi. Tá? Então é bastante seguro se você tomar esses cuidados. Uma outra pergunta que eu queria saber do senhor, inclusive hoje eu operei esse paciente, né, que tinha vários CBCs aí, tirei 3, né, do tronco, do ombro. E aí, em relação ao material, por exemplo, tem 3 fusos para fazer. São 3 lâminas, 3 agulhas. Como que é? Eu falo para não levar célula neoplásica, né? Como que o senhor me orienta a fazer isso? Exatamente. Quando você vai fazer uma cirurgia oncológica, né, vai tirar baso, um espino, melanoma, por exemplo, se você vai tirar mais de uma lesão, você precisa, entre uma cirurgia e outra, trocar a luva, porque a sua tem que trocar a luva também. luva também, porque a luva está contaminada. Cabo do bisturi também?
a lâmina de bisturi também. Cabo. Oi? O cabo de bisturi. O cabo de bisturi também, né? Porque você pegou lá o cabo, melhor trocar também o cabo. Então, troca o cabo de bisturi, a luva e a agulha de insulina, que você vai usar para infiltrar o anestésico lá. Então, após cada cirurgia, você separa esse material e pega outro para fazer, para continuar a cirurgia, para você não disseminar células neoplásicas. Entendeu? Certo. Então, muito cuidado. E outro detalhe, na hora da anestesia, você lembra na aula, né? Eu sempre falo, você vai operar um vaso, vai fazendo a anestesia assim, ó, em volta. Nunca coloque a agulha em direção ao tumor. Porque senão você coloca a agulha em direção ao tumor e volta implantando célula neoplásica. Então, cada movimento que você faz assim, ó, em direção ao tumor com a agulha, você vai espalhando célula neoplásica para as áreas ao redor. Então, evite manipular aquela região, o tumor em si, que você pode espalhar a célula neoplásica e implantar. Entendi. Em relação ao bisturi elétrico, doutor, coloca aquela placa metálica lá. Sim. Contraindicações absolutas, assim, que não pode. Não pode. Bisturi elétrico, contraindicação absoluta, paciente com marca-passo. Não pode. Existe um marca-passo especial que você pode usar, só que eu particularmente prefiro não arriscar, porque vai saber qual o marca-passo que o paciente tem e você não vai passar por esse transtorno no seu consultório. Inclusive, se o paciente usa marca-passo, acho que você nem deve fazer procedimento no seu consultório. Nem mesmo para fazer uma cirurgia sem bisturi elétrico. Né? Então, uma outra forma de você evitar complicações também, intercorrências, é você selecionar o paciente que você vai operar. Né? Então, o consultório da gente não é um hospital. Então, selecione o paciente que você vai operar, para que você também não tenha esse tipo de eventualidade. Né? Então, paciente muito idoso, paciente com muita comorbidade, paciente que é hipertenso, diabético, não tem problema. Mas paciente já é cardiopata, usa várias medicações, né? Tem muitas comorbidades, paciente muito idoso, oriente fazer a cirurgia no hospital. Se você não opera no hospital, encaminhe para algum colega que faça no hospital. Né? Então, não deve fazer no consultório, não. Tá? Mas, a princípio, assim, contraindicação de bisturi elétrico é paciente com marca-passo, até no hospital. Por quê? Existe um marca-passo que você pode usar, existe um tipo específico, que eu não me lembro agora o nome, que você pode usar. Porém, se não for esse aparelho, esse tipo de marca-passo, você tem que chamar a empresa, olha só que situação, a empresa do marca-passo, na hora da cirurgia, o marca-passo é desligado, na hora de usar o bisturi elétrico, ele é desligado, e depois ele é religado depois da utilização do bisturi elétrico. Então, você vê que é uma situação complexa, não é uma coisa para se fazer no consultório. Entendeu, Marcos? Esses pequenos objetos metálicos, como um cinto, moeda, relógio, também tem que tirar ou não necessariamente? Tem que retirar. Tem que retirar. Tem que tirar joia, bijuteria, piercing, relógios, tudo quanto é objeto metálico. Só não próteses, obviamente, que o paciente tem lá, uma prótese metálica no corpo, ou prótese dentária, né? Aparelho, né? É uma prótese mesmo, aquilo. Aparelho ortodôntico. Não precisa tirar, obviamente, como é que vai tirar aquilo? Mas os objetos que o paciente coloca no corpo, colares, essas coisas, tem que tirar tudo. E durante a cirurgia, muita atenção, porque às vezes o paciente está deitado, por exemplo, ou de bruços, ou de barriga, de decúbito dorsal horizontal, e ele pega e põe a mão para baixo assim e segura na maca, na parte metálica da maca. Entende? Aí pode dar um problema. Ele pode levar um choque. Então, eu sempre falo para o paciente, ó, coloca a mão na barriga. Não vai pegar na maca, segurar na maca. Então, tem que falar isso para o paciente. Paciente com cirurgia cardíaca prévia com fio de aço, não tem complicação, né? Não tem problema. Aí entra no mesmo raciocínio da prótese metálica. Por exemplo, o paciente que fez uma cirurgia ortopédica, aí tem lá uma placa de aço lá, não tem problema. A Carla perguntou, até quanto de PA na hora da cirurgia eu opero? Paciente que não estiver em crise hipertensiva, Carla. Então, por exemplo, paciente tiver com... Porque assim, ó, uma coisa que é importante, lá na residência a gente sempre via isso. O paciente tiver com a PA 14/9, a máxima está um pouco alta, 15/9, mas a mínima não está tão alta. Isso significa que o paciente está ansioso, né? No hospital a gente dava um ansiolítico, mas aqui no consultório não recomendo que vocês deem nenhuma medicação desse tipo.
né, ansiolíticos, essas coisas não. Mas no hospital a gente dava um ansiolítico, aguardava lá uma uma hora, o paciente acalmava, a PA dava uma melhorada. Agora, se a PA tiver, por exemplo, 18/12, o paciente está numa vigência de crise hipertensiva, contra a indicação absoluta da cirurgia. Então, o paciente deve ir para pronto-socorro, entendeu? Então, o paciente tiver em vigência de crise hipertensiva, você encaminha o paciente para o pronto-socorro, não opere, tá bom? Primeiro, porque vai sangrar muito. E segundo, porque ele pode ter uma intercorrência no intraoperatório, né? Uma intercorrência da crise hipertensiva, né? Um infarto, um AVC, sei lá, coisas assim. Então, não opere paciente em vigência de crise hipertensiva. O que mais, Marcos? Em quais situações o senhor dá ponto interno? E quais situações, não sei se também acontece, existe alguma situação que o senhor divulsiona ou não? Nenhuma. Muito raro de eu fazer isso. Muito raro. Muito raro de eu fazer. Olha, nem me lembro a última vez que fiz. Olha, quando é uma lesão muito grande, talvez medindo uns 10 centímetros no dorso, talvez eu divulsione um pouco ali para soltar, mas eu não gosto muito de fazer isso. Eu acho que fecha muito bem, né? Justamente pelo risco de complicações, como eu falei para você, né? Que a gente já falou agora. O ponto interno, o que que acontece? Eu vejo muito que vocês têm o hábito de dar ponto interno. Às vezes, tira uma lesão pequenininha lá, um cistinho ou qualquer coisa, lá vai ponto interno. E ponto interno com fio inabsorvível, fio de nylon. O que que acontece? Primeiro tem a questão da manipulação tecidual. Então, você está lá mais uma vez manipulando o tecido. Então, aumenta a chance de complicação. O fio de nylon, ele é inabsorvível, então vai ficar ali. E pode acontecer do corpo começar a eliminar esses fios de nylon, né, fazendo granuloma de corpo estranho. E o paciente começa a retornar para te pedir para retirar. Então é meio chato isso, né? Então o paciente ele pede para ficar removendo e também o paciente ele fica com uma impressão ruim. Ele acha que a cirurgia deu problema, ou que a cirurgia não foi boa, ou que não foi bem executada, ou que isso é uma complicação da cirurgia. Ah, minha cirurgia foi bem feita, mas todo mês sai um ponto. Então eu não gosto muito disso. Então ponto interno eu gosto de fazer com fio absorvível. Fio absorvível de longa duração. Então, por exemplo, o fio de Vicryl, que é um fio um pouco mais barato, que é um fio de longa duração, dura 30 dias. Porém, ele é um fio multifilamentar. Então, esse fio não dá para usar na pele, porque o fio que é multifilamentar, ele favorece a agregação, a adesão bacteriana. Então, favorece a infecção. Então, para usar na pele em si, para fazer uma sutura intradérmica, por exemplo, aí você tem que usar um fio monofilamentar absorvível de longa duração, que seria o monocryl, né? Vai durar 30 dias. Você nem precisa tirar o ponto. Você faz uma sutura intradérmica e fica por isso. O paciente, aquele ponto absorve sozinho. O inconveniente desse fio é que ele é muito caro, né? Então, esse fio aí custa mais ou menos entre 50 e 100 reais cada unidade. Então, para você ver, quando você for fazer uma cirurgia dermatológica, tem que pensar nisso, né? No custo do material. E você perguntou do ponto... tá. Uma outra situação que eu daria ponto interno. Então, você tirou ali um cisto epidérmico, um lipoma. Vai ficar ali um espaço morto. O que é esse espaço morto? É um buraco, né? Se você tira, por exemplo, um cisto, um lipoma de 1 centímetro, eu acho que não há necessidade de ponto interno. Mas se você tirar um de 2 centímetros, 2,5, 3 centímetros, quando você remove esse cisto, vai ficar ali um buraco, sim, esse espaço morto. E qual que é o inconveniente desse espaço morto? É que ali vai coletar secreção. Então, numa fase inicial, vai coletar uma secreção seremática ou hemática. E ela pode infectar, né? E o paciente evoluir com uma infecção pós-operatória. Esse é um inconveniente. E o segundo inconveniente, no pós-operatório tardio, lá pelo 10º dia, por aí mais ou menos, ele começa a fazer seroma, começa a acumular seroma lá dentro, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que ficar puncionando para esvaziar esse seroma. Então, isso é desagradável. Por isso, então, nessa situação, que fica esse buraco, esse espaço morto, é bom você dar um ponto interno. Esse caso, eu também gosto de dar um ponto interno com fio de longa duração, né? O Vicryl, por exemplo. Vai ser lá dentro. O ponto interno ele é feito no subcutâneo, Márcio. Você dá um ponto de um lado aqui no subcutâneo, do outro lado no subcutâneo e aperta. Aí aquele buraco fecha. Sim. Aí a Carla perguntou aqui, pode usar Catigu? Pode usar Catigu. Qual que é o inconveniente do Catigu?
O Catigu, ele é um fio de curta duração. É um fio absorvível, feito à base de tripa de carneiro, de intestino de carneiro. Ele é, na literatura, você vai encontrar lugar que fala que ele é monofilamentar, e tem lugar na literatura que você vai encontrar que ele é um multifilamentar trançado. Tá? E se você pegar o Catigu e manipular, ele vai desenrolar, né? Como se fosse uma corda. E você pode usar o Catigu. O inconveniente dele é que ele vai durar pouco. Ele dura 7 dias. Tanto o Catigu cromado quanto o Catigu simples. O Catigu cromado é que ele recebe um banho de cromo, fazendo com que ele tenha uma maior resistência têncil. Ele seria mais forte na sua sutura. Mas o que acontece? Ele também vai durar 7 dias. Então, se o seu objetivo é fazer com que você não tenha uma coleção no pós-operatório inicial, né, no começo, então você pode fazer um ponto de Catigu, ponto interno. Mas se o seu objetivo é evitar um seroma no pós-operatório tardio, esse ponto de Catigu vai ser ineficaz, porque depois de 7 dias, provavelmente aquele buraco pode abrir lá dentro e restabelecer o espaço morto, aquele buraco, e começar a acumular ali seroma, tá bom? Quem mais? Quem mais, Márcio? Em relação assim é, profissional que está começando a carreira agora, no meu caso, por exemplo, é, em relação a consultório, né? O Sim. senhor acha interessante alugar um espaço com vários dermatologistas ou alugar uma sala, duas salas, uma você atende, outra faz procedimento e você trabalha sozinho? O que o senhor acha mais interessante assim? Olha, eu acho assim, quem vai começar, eu sempre falo, né, gente, que a gente não deve dar um passo maior que a perna. Vocês não devem entrar numa dívida para depois ficar naquela situação, sabe, com dificuldade. É claro que no começo da nossa carreira, a gente não vai ter condições, né? Eu já contei aqui várias vezes, quando eu comecei a minha profissão, eu terminei a residência, né, de cirurgia plástica e cirurgia geral, eu aluguei horários. Então você não precisa nem alugar uma sala, Márcio. Você pode alugar horários numa clínica, num consultório. Mas quando você for alugar esse horário, é importante que você já tenha em mente aonde que você vai atender, qual o público que você quer atender, se é a classe A, classe B, classe C. Se você, qual tipo de procedimento que você quer fazer, se é procedimento estético, se é cirurgia dermatológica, para que daí você já escolha qual bairro que você quer atender, né? Porque não adianta você quer atender o público A e você começa a atender no local que o público A e B não frequentam. Porque depois não adianta depois você querer mudar lá, vai ser uma coisa incompatível. Então você pretende atender o público A e B, então você já precisa começar a pensar, então eu preciso ir para um bairro assim assado. E aí você procura uma clínica que alugue horários, por exemplo. Então você fala, eu vou atender terça tarde e quinta tarde, que é o que eu fazia, né? Até depois disso, você pode alugar talvez um consultório para você. Você pode alugar uma sala só para você. E depois, talvez você possa comprar uma sala, né? Isso também é um outro questionamento, se vale a pena investir em imóveis, né, hoje em dia. Não sei, isso é um outro questionamento. Mas sempre comece devagar. E aí, eu sugiro que você alugue uma sala numa clínica que não tenha muitos dermatologistas, porque senão você vai ficar competindo com eles pelos pacientes que circulam na clínica. Então, seria interessante uma clínica multidisciplinar, que tenha vários especialistas. Então, eu não sei, eu acho que você não pretende muito fazer procedimento estético, né, Márcio? Eu vou fazer, vou aperfeiçoar tudo, mas eu prefiro mais o campo da cirurgia dermatológica mesmo. Tá. Então aí já é uma outra questão. Por quê? Quem vai atuar mais na área de procedimentos estéticos? É claro que você vai ter que fazer, né, Márcio? Procedimento Sim, estético. Todo dermatologista tem que fazer, todo cirurgião sim, plástico tem que fazer. Não adianta. Mas a sim. gente tem uma predileção, né, por um tipo de atividade, que no teu caso é a cirurgia dermatológica. Mas, por exemplo, quem quer fazer procedimento estético, seria bom um local que tivesse uma grande circulação de mulheres. Por exemplo, porque o procedimento estético, 95% dos pacientes é de mulheres, né? Embora os homens sim, há um aumento muito grande, mas ainda o movimento maior é de mulheres. Então, uma dermatologista que gosta de fazer procedimento estético, ela trabalhar no consultório de urologia, ela não vai ter muito paciente dali que vá
que vai drenar para ela, entendeu? Então, talvez seja bom ela ir para um lugar que tenha, por exemplo, ginecologistas, né? Mas você pode ir também numa clínica que tem outras especialidades, porque você também vai ter os seus próprios pacientes, né? Então, olha lá, a Carla tá rindo. A Carla é um barato. Então, é importante pensar nisso. Então, foque nisso, Márcio. Eu acho que tem que começar alugando horários. Depois, você decidiu que você vai ficar naquele bairro, que ali tem potencial para você. E vou contar um pouquinho, então, da minha história aqui. Acho que vai ser bacana. Então, eu comecei alugando esses 2 horários, terças e quintas à tarde, né? Nesse bairro, aqui em São Paulo, acho que você conhece, Márcio, você trabalhou aqui, você fez residência aqui no bairro do Tatuapé. Isso 20, eu acho que mais de 20 anos atrás eu vim para cá. E conhece, né? Naquela época, esse bairro era um bairro emergente. Eu acho que ainda deve ser, não sei. E quando eu vim para cá, eu já tinha ouvido falar que esse bairro estava crescendo muito. Eu não queria ficar no mesmo lugar, sabe? Eu não queria ficar lá competindo com muita gente na zona sul de São Paulo. Eu queria desbravar um outro local, tanto que eu queria sair de São Paulo. E aí eu falei, eu preciso ir para um lugar que esteja crescendo, que tenha clientela com potencial para poder consumir meu serviço. E eu fui visitar uma vez o bairro do Tatuapé. E aí o que eu vi? Eu vi concessionária da Audi, eu vi concessionária da Mercedes, da BMW. Eu falei, se essas empresas estão aqui no bairro do Tatuapé, com certeza é um bairro que tem muito potencial. E aí foi quando eu aluguei os horários aqui. E aí, olha só, eu tive... Claro, gente, isso é uma história de 25 anos, 20 e poucos anos atrás, né? Eu tive um movimento tão grande, já no começo da minha carreira, que eu fiquei, acho que 6 meses nesse consultório aí, atendendo. Não sei se foram 6 meses ou 1 ano. E eu já comprei uma casa para mim depois. Para você ver como que a realidade é diferente, né? Daí, no mesmo bairro, eu comprei um sobrado, não muito grande, mas um sobrado pequenininho. E eu fiquei lá por muito tempo nesse sobrado pequeno. Eu fiquei, eu acho que... Gente, acho que uns 18 anos, 19 anos eu fiquei lá. Eu até me arrependo um pouquinho e vou contar para vocês por quê. Porque eu estava lá, né, nesse consultório, os pacientes gostavam. Era um local muito aconchegante, era bonito, mas não era um local assim tão luxuoso quanto é esse agora, que eu estou aqui no Anália Franco, que faz parte do bairro do Tatuapé, mas é uma área mais nobre. Quem conhece São Paulo sabe disso. E eu fiquei lá muito tempo, eu acho. Então, se vocês puderem investir na carreira, no seu consultório, invistam, porque vale a pena. Cada vez que você faz um upgrade, você vai conquistando muito mais coisas. E aí foi quando eu comprei essa casa aqui, que ela era uma casa antiga, que eu reformei ela toda, né, uma casa de 3 andares, tal. E vocês vão ver aí na minha página, tem muita foto da minha clínica. E depois que eu investi, eu percebi assim também um salto muito grande, sabe, na percepção dos pacientes em relação ao valor também do tratamento e tudo mais. Então, quando você oferece esse tipo de coisa para o seu paciente, você agrega valor e você consegue melhorar o seu faturamento, você consegue precificar. Então, nunca é ruim você investir na sua clínica, investir no seu consultório. Mas comece devagar, entendeu? Doutor Hélio, em relação a valores assim de precificação, né, que o senhor sempre fala, por exemplo, quanto cobrar uma DPN, quanto cobrar tipo um CBC, um FUS, entendeu? Tá. A gente fica na dúvida, 2 DPN, uma pessoa com cheio de DPN, como fazer no mesmo tempo, fazer em 2 tempos. Tá. A gente sempre fica na dúvida em cobrar, né, o valor adequado. O valor adequado. Ó, quando você vai fazer um CPC, você sempre tem que pensar que é uma cirurgia oncológica, né? Que você vai oferecer para o paciente a cura. Então, uma cirurgia que o paciente vai obter a cura daquela doença, de um câncer, ela não pode ser muito baratinha, porque se você cobra de uma forma muito abaixo, isso gera no paciente uma percepção de pouco valor no seu serviço. Entendeu? Você mesmo, se você chega num lugar, a pessoa fala que seu almoço vai custar R$ 5, você vai desconfiar desse almoço, não é? Então, mesma coisa na cirurgia dermatológica. Você precisa precificar de tal forma que o paciente perceba, tenha uma percepção de valor. Eu até já contei uma vez aqui a história de um barco, uma fábrica, uma empresa fabricante de barcos,
ela entrou no mercado, tinha uma empresa só que fabricava um tipo de barco, e aí essa empresa dominava o mercado e essa outra entrou para competir. E ela pegou e produziu um barco de excelente qualidade, só que com um preço bem mais barato. Então ela falou assim, eu vou arrebentar de vender, porque eu vou oferecer um barco de qualidade e muito mais barato do que o líder de mercado. Sabe o que aconteceu? Não vendeu. Não vendeu o barco. Aí a empresa procurou uma agência de marketing para perguntar o que aconteceu, porque o barco é muito bom, de excelente qualidade, um preço excelente, muito mais barato que o outro. E por que não vende? Justamente por esse motivo, porque está barato demais. Gerava desconfiança no consumidor. O consumidor falava assim, esse barco não presta, está barato demais. E aí o que a empresa fez? Melhorou o preço, né? Mais ou menos semelhante ali com aquele líder de mercado, e aí o barco começou a vender muito. Então, essa questão da gente pensar que a precificação que vai gerar no paciente a decisão de fazer o tratamento conosco, que vai ser abaixar o preço, isso é um pensamento totalmente equivocado. Então, eu digo assim que a gente não deve extrapolar no preço, obviamente, né, por praticar preços exorbitantes, mas sempre pense nisso, que você precificar muito a quem pesa muito contra você. Então, eu lembro uma vez, Márcio, que você colocou assim, eu lembro que foi numa enquete, assim, acho que foi você que colocou, você colocou assim, mas é possível que um paciente pague 1,2K por uma cirurgia dermatológica? Você lembra disso? Sim. É possível encontrar esse paciente? Sim. Claro que é possível, porque o paciente paga isso por uma toxina que dura 5 meses. Por que um paciente paga por uma toxina que dura 5 meses esse valor e não pagaria por uma cirurgia definitiva, que vai resolver o problema definitivamente? E talvez um câncer de pele, que na minha opinião esse valor ainda é muito baixo para você fazer um baso. Entende? Eu acho muito pouco. Uhum. Mas é claro que depende de cada região, né? Depende da sua experiência também como médico. Com o tempo você vai melhorando isso. Mas não podemos precificar muito para baixo. E aí, então eu diria assim, vai começar a fazer a cirurgia dermatológica, precifique pelo menos no valor de uma toxina botulínica, né? E aí a margem de lucro vai ser muito alta, porque quando você faz a toxina, quase metade do valor é medicação, né? E na cirurgia dermatológica, praticamente não se gasta com material. Então, cobre pelo menos o valor da toxina para fazer, por exemplo, nevo, 2 nevos da face, alguma coisa assim, orelha rasgada, coisas desse tipo, tá? Que mais, Márcio? Acho que as dúvidas que ficaram é mais essa, né, de gestão, de precificação. Como que é a rotina do senhor, assim, em termos de procedimento? Por exemplo, o paciente vem, consulta e já faz no mesmo dia? Quanto tempo o senhor reserva? Quantos pacientes eu coloco para atender numa manhã, numa tarde? É todo dia? Como que o senhor faz a rotina diária aí? Só para ter uma Ah, noção. tá. Na verdade, assim, como assim? Eu só atendo paciente particular. Então, a gente já reserva. Na verdade, todas as consultas em geral comigo, elas são marcadas por hora, cada hora. Às vezes é um retorno, alguma coisa assim, então a gente marca meia hora. Mas primeira consulta, 1 hora. E às vezes o paciente quando vai marcar a consulta, ele já conversa com a secretária, né? Porque a secretária também conversa com o paciente. E ele já fala, olha, essa aqui eu tô com uma pinta no rosto, ou às vezes o paciente já é encaminhado para mim para tirar um baso. Eu passei com a minha dermatologista, ela encaminhou para eu tirar o baso com o Dr. Ed, o câncer que eu tenho aqui. Então, a minha secretária já sabe. Então, nesse caso, a gente já reserva um tempo maior, a gente não deixa muito justo. Para esse paciente, a gente já reserva 1 hora e meia, talvez 2 horas, ou 1 hora e meia, e o próximo paciente é um retorno, né, que seja mais rápido. Então, a gente já prevê. Por quê? É importante começar o tratamento nesse dia, entendeu? Você pedir para o paciente voltar para fazer a cirurgia é ruim, porque ele pode não voltar. Então, a minha consulta já é de 1 hora e eu já tento já iniciar o tratamento nesse dia. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem vários nervos, ele quer tirar muito, não dá para tirar tudo no primeiro dia. Então, a gente já fecha o tratamento e a secretária, gente, na aula, né, Márcio, tem uma aula só sobre secretária. A gente tem um módulo só sobre gestão. Gente, o papel da secretária é fundamental. Ela é uma grande aliada sua, sabe? Então, vocês têm que treinar a sua secretária.
Eu falo que a minha secretária, Érica, ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna. Né? Isso é importante, sabe? Reconheçam o trabalho das suas secretárias. Eu nem falo que ela é minha secretária, falo que ela é minha assistente. E aí, Márcio, eu já começo o tratamento. Então, se forem nevos, então já vamos tirar. Olha, os 5 nevos da senhora vai ficar tanto. Ah, eu vou fazer. Então já vamos começar hoje. Já vamos tirar o primeiro, ou tirar 2 hoje, e depois a Érica marca para a senhora para tirar o restante. Entendeu? É assim que faz. Retirada de ponto, Pode retirada de falar. ponto, não que tira mesmo? Secretária, tira, alguma pessoa treinada, retirada de ponto. Ótimo. Eu recomendo, Márcio, que você retire os pontos. Eu retiro os pontos dos meus pacientes. Às vezes, eu peço para alguém retirar, porque às vezes eu posso estar viajando, eu tive algum imprevisto, aí é a dermatologista que retira, tá? É melhor que você retire o ponto, Márcio, porque isso agrega valor, entende? Não foi alguém, não foi a enfermeira que tirou o ponto. Eu tenho instrumentadores aqui que poderiam fazer esse trabalho. Só que se você faz, isso agrega valor. Então, por isso que você tem que precificar de forma adequada, que quando o paciente retornar com você, você vai dar toda a atenção, você vai retirar o ponto. O paciente vai falar, nossa, eu paguei, sei lá, tal valor pela cirurgia, mas valeu a pena, hein? Porque o doutor Márcio, ó, gente, ele não teve pressa para me atender, sabe? Tomou todo o cuidado, eu nem senti dor na anestesia, porque, né, Márcio, eu dou toda a dica de como fazer anestesia para não doer. Tudo, né? Eu nem Detalhe. senti dor na anestesia, eu fiquei tão tranquila na cirurgia. A cirurgia não deu problema, ficou tudo bem. A outras vezes que eu operei em outro lugar, deu um problema, sangrou, abriu a cirurgia. Com o Dr. Márcio foi tudo tão tranquilo. Aí quando eu vim retirar ponto, ele mesmo retirou o ponto, sabe? Depois me deu uma amostra de protetor para eu passar daí um tempo. Então isso agrega valor. Então você não precisa atender na correria se você cobra um valor justo, entendeu? Se você está cobrando o valor de uma toxina, dá para você dar todo esse atendimento para o paciente. Agora, se você cobrar 200, aí não dá para fazer, entendeu? Por isso que é importante. Crio, na verdade, eu não faço crio, né? Como sou cirurgião, eu não faço, então não saberia te dizer sobre a precificação da crio. Deixa eu ver aqui. Qual a precificação por cada nevo retirado? Olha, vou te dizer uma coisa. O assunto está tão interessante, né? Ó, por exemplo, eu sempre falo para meus alunos do hands-on e do online que cobrem pelo menos o valor de uma toxina. Se o paciente paga pela toxina, que vai durar 5 meses, por que ela não vai pagar para tirar um nevo ou 2 do rosto? Então, cobre, sei lá, 2 nevos, o valor de uma toxina. Um nevo, alguma coisa próximo disso, um pouco mais em conta. Né? O que não é justo é precificar muito para baixo, né? Porque isso diminui a percepção de valor do paciente em relação ao seu trabalho, à sua competência, né? O paciente vai falar que talvez não seja muito bom o seu trabalho, tá bom? E aí, é isso, Márcio? Acho que é isso. Tá bom. E só a última pergunta. Paciente, como o senhor fala muito de escolha de paciente, né? O que o senhor tem a comentar para a gente sobre isso aí? Sobre o que, Márcio? Desculpa. Cortou aqui a ligação. Paciente, para evitar paciente, como escolher paciente. Gente, no curso online e aqui também no Hands-On, eu tenho um capítulo, é que aqui no Hands-On a gente tem só uma manhã de aula teórica, né? Então, o negócio aqui é pôr a mão na massa, é operar mesmo. Os alunos vêm aqui e operam o dia inteiro, 12 horas de cirurgia. Então, é muita cirurgia, o Hands-On. E a diferença para o online é que o online, claro, tem as cirurgias, muitas cirurgias. Eu tenho um módulo só de cirurgia de lesão benigna e um módulo só de cirurgia para lesão maligna. E aí, o que acontece? No curso online, eu consigo colocar muito conteúdo, né, Márcio? É muito conteúdo, não é? Sim, muito mesmo. E Vale aí, a pena. eu tenho uma aula, gente, só sobre a seleção do paciente. Como você selecionar o paciente. E aí, eu vou dizer para vocês apenas uma coisa, que é assim, a maioria dos problemas que a gente tem com os nossos clientes é culpa nossa. Porque a gente não selecionou quem a gente vai tratar. Então, hoje, gente, e eu quero ensinar isso para vocês porque ninguém nunca falou isso para mim. Eu aprendi isso na vida, sabe? Eu aprendi no dia a dia. Então, selecione o paciente que você vai atender, que você vai operar, que você vai fazer procedimento. Porque hoje,
é assim, não é todo mundo que passa comigo, que quer operar comigo, que será operado por mim. Eu escolho muitos pacientes que serão meus pacientes, meus clientes. Por que a primeira consulta é tão importante? A minha consulta dura 1 hora. Porque eu quero sentir o paciente, eu quero saber qual é a dele, entende? Então, o médico também não é obrigado a atender todo mundo. Quando a gente é jovem, a gente quer atender todo mundo, a gente quer operar todo mundo, e não é verdade. Porque existem pessoas que também passam, clientes que não estão preparados para serem submetidos àquele procedimento. E aí você faz o procedimento e às vezes você faz aquilo que ele pediu, que ele falou, eu quero que faça assim. E às vezes aquele jeito não é o ideal, e às vezes o que ele quer que seja feito não é o melhor para ele. E você cede. Quando a gente é jovem, a gente cede muito à vontade do cliente. E quando você faz e entra nessa, é que começam os problemas. Entende? Então é muito importante a seleção do paciente, porque a maioria dos problemas que a gente tem é por culpa nossa, porque nós não soubemos selecionar quem nós vamos operar, quem nós vamos fazer o procedimento. Porque tem muita gente que não está preparada, não tem condições psicológicas, emocionais para ser submetida àquela cirurgia. Né? Então, aprenda a selecionar. Aqui eu estou dando uma dica muito rápida, mas a aula é muito longa, muito extensa, né, Márcio? Sim. Eu diria, a grande dica é, na primeira consulta, sinta o paciente, sinta como ele é, sinta qual é a dele, entende? E se você tiver dúvida, não faça. Porque às vezes você vai entrar num grande problema, numa grande dor de cabeça. Especialmente os procedimentos estéticos. Entendeu? Doutor, em relação a angioma Rubi, eu vi que uma vez o senhor fez eletrocoagulação, né? E teve um outro momento que o senhor postou um vídeo, o senhor fez retirou mesmo. Eu fiz um shaving, né, com tesoura. Isso, aí o senhor deu um ponto, né? Qual que o senhor acha melhor resultado? Por quê? Não, vou te falar por quê. Esse nevo que eu fiz o shave e dei um ponto é porque ele era pedunculado. Então eu cortei na base. Entende? Ah, e tá. aí, como sangrou, ele era tipo um. Era pedunculado, era uma coisa pendurada. Então eu cortei e fiz a eletrocoagulação e dei um ponto. Mas o nevo rubi, que é aquela bolinha, eletrocoagulação bem discreta, bem cautelosa, para não fazer descromia e cicatriz. E pioderma gangrenoso, o que o senhor usa também? Também eletro? No pioderma não, é granuloma piogênico. Então, aí, o granuloma piogênico, você pode fazer a exérese do granuloma piogênico e cauterizar a base. Só que se aquilo começar a sangrar demais, aí você tem que dar um ponto na base, porque aquilo é muito vascularizado. E às vezes só a cauterização não estanca o sangramento. Às vezes você precisa dar um ponto ali. Então você fala exérese, então. Eu faço o shave com a tesoura, exérese, e faço a cauterização do granuloma piogênico na base. Se sangrar muito, dá um pontão lá. Entendi. Tá bom? Eu acho que era isso mesmo. As dúvidas que eu Márcio, eu queria te agradecer a presença, agradecer a sua inscrição no meu curso online. O Márcio é um aluno assim, está sempre presente, fazendo perguntas para mim. Eu que costumo falar, depois que eu comecei a ter as aulas do senhor pela cirurgia dermatológica, me deu muito mais segurança, né, dos procedimentos. E assim, que nem eu sempre falei para o senhor, as aulas que o senhor dá no curso é algo viciante. Quanto mais você quer, mais você vê, mais você quer ver, mais você quer ver, mais você quer aprender, mais você já quer ir para outro módulo. Então é bem interessante mesmo. Vale a pena, eu faria tudo de novo. Obrigado. E você conseguiu o quê? Dominar a técnica, então, da cirurgia dermatológica? Conseguiu. Estou muito mais seguro agora para fazer qualquer procedimento tranquilamente, assim. E adquirir o refinamento, que agora você vê a diferença dos colegas seus, como eles operam e como você opera agora. Então, você conseguiu refinar a sua técnica? Com certeza, sem dúvida. Agora só opero de forma mais... conforme as orientações do senhor, conforme o curso nos ensinou, né? Muito bom. Obrigado. Eu recomendo para todo mundo. Obrigado, Márcio. Obrigado pela presença. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo. Contem sempre comigo. Mandem mensagens, directs, as dúvidas que tiverem, tá bom? Obrigado, viu, Márcio? Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, doutor. Obrigado. Contem comigo. Eu ainda quero um dia fazer o Renison aí. Venha, vai ser um prazer te receber aqui na clínica, tá bom? Então, obrigado. Tudo bem. Gente? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até mais.